O indulto do presidente Joe Biden a seu filho Hunter Biden gerou muita controvérsia, inclusive dentro do próprio Partido Democrata. Donald Trump e outros presidentes já concederam indultos presidenciais. É diferente dessa vez? Por quê? Bem-vindos ao América Revelada, falando diretamente dos estúdios do Epoch Times em Nova York. Eu sou Elina Villafane. Hoje, nós aprofundamos em um dos temas mais polêmicos do momento, o perdão do presidente Joe Biden ao seu filho Hunter Biden. Muitos questionam a imparcialidade do sistema judiciário e o poder de um presidente. Para entendermos o que aconteceu, vamos voltar no tempo até o mês de maio, quando Biden disse que ninguém está acima da lei. Naquele momento, Biden não se referia ao seu filho, mas sim às acusações que Donald Trump enfrentava na justiça. Depois, no mês seguinte, quando seu filho foi declarado culpado de todas as acusações em um caso envolvendo uma compra de uma arma de fogo, o presidente Biden disse em uma coletiva de imprensa em meio à cúpula do G7 na Itália que não perdoaria seu filho e que acataria a resolução da justiça. Eis o que ele disse especificamente naquele momento diante da imprensa. Estou muito orgulhoso de meu filho Hunter. Ele superou um vício. É um dos homens mais brilhantes e decentes que conheço. Estou certo de que não vou fazer nada. Disse que acataria a decisão do júri e não o perdoarei. As acusações naquele caso eram mentir para um distribuidor de armas licenciado, afirmar falsamente que não consumia drogas no momento da compra e possuir ilegalmente a arma por 11 dias. Além disso, em outro caso, havia 9 acusações por evasão de impostos federais, somando 1,4 milhões de dólares entre os anos 2016 e 2019. Mas essa não foi a única vez que o presidente Joe Biden disse que não perdoaria seu filho Hunter, pois ele o disse várias vezes à imprensa. E a secretária de imprensa da Casa Branca também afirmou a mesma coisa quando perguntada. Vejamos este vídeo que compila diferentes momentos em que perguntaram à senhora Karine Jean-Pierre se o presidente Joe Biden perdoaria seu filho Hunter ou não. Second one, would the president pardon or commute his son if he's convicted? So I've answered this question before. It was asked of me not too long ago, a couple of weeks ago, and I was very clear and I said no. Hey, let me go back to the first question of the briefing. I know you said not a lot's changed since yesterday and that it's a personal matter, but from a presidential perspective, is there any possibility that the president would end up pardoning his son? No. Again, you've also said several times that the president would not pardon or commute sentences for his son, Hunter. I just want to make sure that that is not going to change over the next 6 months. The president's saying he would not. It's still a no. It's still a no. It will always be a no. It's still a no. It will be a no. It is a no, and I don't have anything else to add. Will he pardon his son? No. E esta semana estava previsto que Hunter Biden fosse sentenciado em Delaware na quarta-feira, 4 de dezembro, pelo caso de arma de fogo. Ele poderia enfrentar até 25 anos de prisão. Depois viria a sentença na Califórnia no dia 16 de dezembro pelo caso de evasão fiscal, com uma condenação que poderia chegar até 17 anos de prisão e 1,3 milhões de dólares em multas. E a propósito, Hunter se declarou culpado no caso dos impostos em setembro, após um acordo que havia sido negociado cair por terra. Então, Hunter Biden, no total, enfrentava mais de 40 anos de prisão e 1,3 milhões de dólares em multas. Mas é aí que vem a mudança da decisão do presidente Biden. Antes de isso acontecer, no dia 1º de dezembro, dias antes de seu filho ser sentenciado, o presidente Joe Biden decidiu optar pelo indulto, o perdão presidencial. Ele decidiu perdoar seu filho Hunter por todas as acusações. E não só isso, mas o presidente disse que seu perdão seria desde o ano 2014 até a data presente, ou seja, anos antes dos crimes pelos quais Hunter é acusado.
Isto é especificamente o que diz o perdão do presidente Biden. Declaração do presidente Joe Biden. Hoje assinei um perdão para meu filho Hunter. Desde o dia em que assumi o cargo, disse que não interferiria nas decisões do Departamento de Justiça e mantive minha palavra mesmo quando vi meu filho sendo processado de maneira seletiva e injusta. Sem fatores agravantes como o uso em um crime, compras múltiplas ou a compra de uma arma como comprador de fachada, as pessoas quase nunca são levadas a julgamento por crimes graves, apenas pela forma como preencheram um formulário de armas. Aqueles que atrasaram o pagamento de seus impostos devido a vícios graves, mas que subsequentemente os pagaram com juros e multas, geralmente recebem resoluções não criminais. Está claro que Hunter foi tratado de maneira diferente. As acusações, em seus casos, surgiram apenas depois que vários de meus oponentes políticos no Congresso os instigaram para me atacar e se oporem à minha eleição. Depois, um acordo de culpabilidade cuidadosamente negociado, aceito pelo Departamento de Justiça, foi desfeito na sala do tribunal e vários de meus oponentes políticos no Congresso se atribuíram o mérito de exercer pressão política sobre o processo. Se o acordo de culpabilidade tivesse sido mantido, teria sido uma resolução justa e razoável dos casos de Hunter. Nenhuma pessoa razoável que analise os fatos dos casos de Hunter pode chegar a outra conclusão senão a de que Hunter foi alvo apenas porque é meu filho, e isso está errado. Foi feito um esforço para quebrar Hunter, que está sóbrio há 5 anos e meio, mesmo diante de ataques implacáveis e prossecução judicial seletiva. Ao tentarem dobrar Hunter, tentaram me dobrar, e não há razão para acreditar que isso parará aqui. Já é suficiente. Bom, aqui eu gostaria de fazer uma pausa porque, em relação ao que o presidente Biden disse sobre as acusações contra Hunter terem sido tratadas de maneira seletiva e injusta, o escritório do procurador especial David Weiss, em um documento legal apresentado o segundo dia de dezembro, questionou a afirmação de que Hunter Biden foi processado seletivamente. Isto é o que diz o documento do procurador especial Weiss e outros procuradores federais enviado a um juiz federal em Delaware. Nunca houve evidência de um processamento vingativo ou seletivo neste caso. Também em relação à sentença que seria na Califórnia, o escritório do procurador especial Weiss enviou este documento que vocês podem ver agora na tela e que diz algo similar. Não há nem nunca houve evidência de um processamento vingativo ou seletivo neste caso. Os procuradores também apontaram que Hunter Biden se declarou culpado das acusações fiscais apresentadas em um tribunal federal da Califórnia e que um júri o condenou por crimes relacionados a armas de fogo em um tribunal federal de Delaware. Agora, voltando à declaração do presidente Biden sobre o indulto a seu filho Hunter. Durante toda a minha carreira, tenho seguido um princípio simples. Basta dizer a verdade ao povo americano e eles se mostrarão justos. Esta é a verdade. Acredito no sistema judicial, mas enquanto lutei com isso, também acredito que a política bruta infectou este processo e levou a um erro judicial. E uma vez que tomei esta decisão neste fim de semana, não fazia sentido adiá-la mais. Espero que os americanos compreendam por que um pai e um presidente tomou esta decisão. E mais abaixo podemos ver como será este perdão. Diz Robert Hunter Biden, um perdão total e incondicional para aqueles crimes contra os Estados Unidos que tenha cometido ou possa ter cometido ou em que tenha participado durante o período compreendido entre o 1º de janeiro do ano 2014 e o 1º de dezembro do ano 2024, incluindo, entre outros, todos os crimes acusados ou processados, incluindo aqueles que resultaram em condenações
pelo procurador especial David Weiss no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware e no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia. Após a publicação do perdão, os advogados de Hunter Biden notificaram os juízes federais da Califórnia e Delaware sobre a decisão. Eles afirmaram que o perdão exige o indeferimento das duas acusações contra o filho do presidente. Os advogados de Hunter Biden escreveram que, quando alertados sobre um perdão por um réu ou pelo governo, os tribunais indeferem acusações pendentes e adiam procedimentos futuros nesses casos. Dessa forma, é necessário agora rejeitar a acusação com prejuízo e adiar quaisquer procedimento futuro e o julgamento de entrada nessa questão. Em suma, os advogados de Hunter Biden estão pedindo o indeferimento de todas as acusações de todos os processos e condenações pendentes contra Hunter Biden, argumentando que as acusações são politicamente motivadas. Nas palavras dos procuradores, isso não só anularia os efeitos condenatórios, mas afastaria os casos como se nunca tivessem existido, o que é diferente. Sobre esses argumentos, os procuradores assumiram uma posição firme contra os pedidos de indeferimento, rejeitando tanto as alegações de motivação política como o alcance do perdão presidencial. A seguir, a resposta dos procuradores ao pedido de indeferimento das acusações. O governo não questiona que o acusado tenha sido beneficiário de um ato de clemência. Isso não significa que a decisão do grande júri de imputar-lhes acusações baseada em um achado de causa provável deva ser apagado como se nunca tivesse ocorrido. Também não significa que suas acusações devam ser anuladas, porque o acusado alegou falsamente que as acusações eram o resultado de algum motivo impróprio ou de uma perseguição seletiva. Nenhum tribunal deu razão ao acusado nessas alegações infundadas, e seu pedido de que a acusação seja abandonada não encontra apoio na lei. Finalmente, Marilyn Norica, uma juíza federal de Delaware, encerrou o caso de Hunter com respeito às armas no dia 3 de dezembro, mas não acolheu esse indeferimento. Enquanto isso, o juiz Mark Scarsi, que supervisiona o outro caso, ainda não comentou sobre o perdão nem solicitou o indeferimento. Agora, devo dizer que tanto democratas quanto republicanos não estão muito felizes com a decisão do presidente Biden de perdoar seu filho Hunter. Vários democratas disseram que a decisão do presidente poderia prejudicar o partido ou até mesmo o país no futuro. Por exemplo, o governador democrata do Colorado, Jared Polis, disse que ninguém está acima da lei e que estava decepcionado com a decisão. Isto é o que o governador escreveu em sua conta de X. Embora, como pai, eu certamente entenda o desejo natural do presidente Joe Biden de ajudar seu filho perdoando-o, estou decepcionado que ele tenha colocado sua família à frente do país. Isso cria um mau precedente que presidentes futuros podem explorar e, infelizmente, manchará sua reputação. Quando se torna presidente, seu papel é de pai das famílias da nação. Hunter se colocou nos problemas legais que enfrentou e pode se simpatizar com suas lutas e, ao mesmo tempo, reconhecer que ninguém está acima da lei. Nem um presidente, nem o filho de um presidente. E o governador do Colorado não é o único democrata que não achou apropriado o perdão do presidente ao seu filho Hunter. Em uma entrevista à CNN, o congressista Glenn Ivey, de Maryland, disse que o perdão de Biden poderia danificar politicamente o partido, particularmente quando o presidente eleito Donald Trump começar a nomear seus candidatos para o Departamento de Justiça e o FBI. Ivey disse o seguinte: tenho sentimentos conflitantes sobre isso, francamente. Embora eu não acredite que Hunter Biden teria sido processado na maioria das circunstâncias, um perdão nesse momento será usado contra, eu acredito, os democratas quando estamos pressionando para defender o Departamento de Justiça contra a politização. O congressista democrata também, Greg Stanton, de Arizona, também não concordou. Ele escreveu:
Respeito ao presidente Biden, mas acredito que ele errou nisso. Este não foi um caso por motivos políticos. Hunter cometeu crimes graves e foi condenado por um júri de seus pares. O congressista demócrata Gary Connolly, em uma entrevista com CNN, também questionou qual outro pai nos Estados Unidos tem o poder de perdoar seu filho ou filha se for declarado culpado de um crime. Realmente acredito que temos que revisar o poder de perdão na Constituição. E como esses comentários, há muitos mais contra o perdão que Hunter recebeu de seu pai e presidente do país. Donald Trump disse que este perdão é um erro judicial. Agora, é importante notar que a evidência dos crimes pelos quais Hunter Biden seria condenado foi encontrada em seu laptop, embora ele nunca tenha reconhecido que esse computador fosse de fato dele. Agora, esse laptop foi objeto de múltiplas investigações e controvérsias, não apenas pelos crimes pelos quais ele seria sentenciado, mas também por crimes relacionados a drogas, negócios familiares e abusos sexuais. Quanto aos negócios familiares, outros membros da família, talvez o próprio presidente, poderiam ser implicados. Então, temos que ver o que acontecerá no futuro se novas disputas legais serão abertas ou não. Lembremos que o procurador especial também disse que abandonar as acusações era ilegal. Por último, com respeito aos perdões presidenciais, The Epoch Times consultou com especialistas legais. Eles disseram que o perdão de Hunter Biden não só é muito abrangente, mas também sem precedentes na história dos indultos presidenciais do país. Eles disseram que o único comparável é o perdão geral do presidente Gerald Ford ao ex-presidente Richard Nixon. O perdão a Nixon era amplo e abrangia qualquer crime federal que ele pudesse ter cometido durante seu mandato entre o dia 20 de janeiro de 1969 e o dia 9 de agosto de 1974. Ou seja, um perdão por um período amplo, assim como o de Hunter Biden. Mas todos os outros perdões foram por crimes federais concretos e específicos. Por exemplo, o presidente Bill Clinton também perdoou seu meio-irmão Roger Clinton, que foi sentenciado à prisão depois de se declarar culpado de conspirar para distribuir cocaína, flagrado tentando vender a droga a um oficial disfarçado. Ainda o presidente Jimmy Carter concedeu um indulto geral a qualquer um que tivesse evadido o serviço militar obrigatório durante a Guerra do Vietnã. Donald Trump já em seu mandato anterior perdoa várias pessoas, seu ex-diretor de campanha Paul Manafort, seu consultor Roger Stone, o ex-assessor de segurança nacional, o tenente-general Michael Flynn, o ex-assessor Steve Bannon e o ex-assistente George Papadopoulos. E agora, sendo Trump o presidente eleito pelo povo, ele já falou sobre indultos. Novamente, ele disse que quer indultar as pessoas que estão detidas há anos ou que têm processos legais referentes ao dia 6 de janeiro, quando houve a invasão do Capitólio. Mas, novamente, os indultos eram por crimes específicos. Só o de Nixon foi tão abrangente quanto o de Hunter Biden, considerando todos os possíveis crimes identificados ou não em um período de tempo de anos. Agora, um oficial disse algo que ajuda a entender a lógica. Agora que Donald Trump está pronto para formar uma nova equipe no Departamento de Justiça, o ex-procurador Neyama Rahmani disse ao Epoch Times que acredita que o presidente Biden estava preocupado que seu filho fosse perseguido agressivamente pelo novo governo e que é por isso que tomou a decisão de dar o indulto antes que isso acontecesse. Por último, com esses fatos à luz, o que você acha do perdão de Biden ao seu filho Hunter por todos os crimes que cometeu ou possa ter cometido em um período de cerca de 10 anos? É uma medida para evitar a perseguição política ou houve um favoritismo indevido? Ele é diferente dos perdões de Clinton e Donald Trump?
Deixe seu comentário abaixo que depois eu adorarei ler e responder. Para nós é muito importante manter um contato mais próximo com você e ter sua opinião sobre os tópicos que discutimos aqui. E se você gostou deste vídeo, compartilhe-o com todos os seus contatos e curta pelo botão ali embaixo. No América Revelada, vamos compartilhar com você todas as notícias sobre os Estados Unidos e o mundo. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Com você, Elina Villafane, deixando América Revelada.